O Brasil é o maior consumidor de pornografia infantil do mundo hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma lei que entrou em vigor em 1990 e foi a primeira vez que a criança e o adolescente foram trazidos para o ordenamento jurídico como sujeitos de direito. Mas no que tange a questão da pedofilia, alguns crimes específicos só foram trazidos para o ECA em 2008. É importante a gente destacar que não existe um crime chamado pedofilia, né? Que pedofilia é um termo que foi usado, pedofilia na verdade é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde, e esse termo acabou sendo usado para classificar uma série de crimes. E sendo doença, não basta punir para que esse sujeito seja reintegrado na sociedade. Se tivesse um meio de comunicação onde a pessoa pudesse se expressar e tivesse um cuidado, um acompanhamento, eu acredito que possa ser um meio. Porque muitas vezes o abusador foi uma pessoa que foi abusada. E esse cara que é abusador, ele também tem que buscar ajuda. Se ele não for tratado, ele dificilmente vai conseguir uma reintegração. Mas o problema é como a sociedade aceita o cara que abusou. O que aconteceu para ele se tornar assim? Será que nenhum ser humano foi condicionado para se tornar um abusador? O mais grave deles é o estupro de vulnerável, que está lá no Código Penal, no artigo 217-A, e ele tem uma pena que vai de 8 a 15 anos. Hoje, dentro do nosso Código de Processo Penal, o que é crime inafiançável? Os crimes hediondos. E hediondo mesmo é só o estupro de vulnerável. Nesse universo da pedofilia, pode acontecer, claro, a questão de falsas denúncias. As punições por falsas denúncias são ainda muito pequenas, normalmente não dão pena privativa de liberdade, não dão cadeia. A internet, ela contribuiu muito para o aumento dos crimes de pedofilia. Nós temos um número alarmante que a SaferNet, que é uma organização não governamental, ela chega a tirar 1000 sites contendo pornografia infantil por mês do Brasil. O maior erro que nós podemos cometer é achar que o pedófilo tem um perfil determinado. Eu fiquei bastante espantada, assim, por ser um pastor. E o pastor da minha mãe, o nosso pastor. Tudo que ele falasse era o melhor para nós. É o pastor das ovelhas, né? Que era a pessoa mais próxima de Deus. O pedófilo dificilmente vai se mostrar uma pessoa agressiva, maldosa, ruim, muito pelo contrário. Ele vai normalmente, quando ele é descoberto, as pessoas que estão em volta dele se surpreendem. Eu nunca pensava que ele poderia ser um pedófilo. E esse é o grande erro, né? A gente precisa desconfiar aos menores sinais. E jamais duvidar quando uma criança traz algum sinal. Jamais. Sempre investigar. A minha mãe foi uma dessas pessoas que decidiu fechar os olhos e decidiu dizer, mas foi muito tempo atrás, talvez tenha sido da cabeça dela, porque ela era muito nova. Os números nos mostram que 30% das crianças são abusadas dentro de casa. 60% das crianças são abusadas por pessoa dentro do seu próprio círculo social. E apenas 10% das crianças são abusadas por estranho. E aqui eu faço um alerta porque nós ainda insistimos em falar para as nossas crianças que o perigoso é o estranho, que o perigoso é o homem do saco, que o perigoso é a pessoa desconhecida. E muitas vezes o perigo está muito mais próximo do que a gente imagina. Muitas vezes dentro de casa e dentro das pessoas próximas à criança, porque é na garantia do silêncio que esse criminoso fica. Quando a Bela Adormecida nasceu, foi jogado nela uma maldição, né?
que se ela encostasse a mão, o dedo, numa agulha de uma roca de fiar, ela dormiria por 100 anos, né? Ela e todo o reino. E o que os pais dela fizeram? Eles mostraram para ela uma roca de fiar e disseram para ela: minha filha, você tem uma maldição, você não pode encostar o dedo aqui. Veja, isso é uma roca de fiar grande, pequena, média, de vidro, de ferro, foto, vídeo. Não. Eles mandaram sumir com todas as rocas de fiar do reino. Os pais acham que podem proteger os filhos de todos os males do mundo. Mas uma roca de fiar sempre fica no alto de uma torre. E aí, quando a Aurora se deparou com a roca de fiar, ela não só não conhecia uma roca de fiar, como ela tinha curiosidade em relação àquele objeto. E aí ela pôs o dedo e a maldição se concretizou. Então, se nós não falarmos abertamente sobre pedofilia com as nossas crianças, se elas tiverem um dia contato com isso, elas não reconhecerão isso como mal. Ao contrário, se nós falarmos abertamente com elas, elas reconhecerão isso como mal e fugirão e gritarão e não permitirão que o mal seja consumado e falarão sobre isso e pedirão socorro. Se a pessoa já foi vítima disso, ela precisa pedir ajuda para que essas feridas possam ser curadas, para que ela consiga retomar sua vida. Se ela não conseguiu ajuda enquanto era criança, ainda é tempo. Então sempre é tempo de pedir ajuda e de ir atrás, de punir essas pessoas para que essas pessoas não façam mais isso.